Agora sim, agora tá ok. Passa só um slide aí para eu ver se tá tudo ok, que aí ótimo. Tá? Carol, sei que vai ser sucesso, vou estar aqui acompanhando. Brigadão. Beijos aí. Tá ótimo. Obrigada, doutor. Então, pessoal, como o doutor Tiago falou muito bem, né, essa é a questão que eu quero discutir com vocês hoje. Esclerose múltipla, a gente tem uma melhor dieta, tá? Então, como o doutor Tiago me apresentou, eu sou nutricionista funcional, faço meu doutorado estudando dietas mesmo em prevenção de doenças neurológicas. Então, vamos discutir um pouquinho se há ou não a melhor dieta. Todos os meus pacientes, inclusive os indicados por doutor Tiago e doutor Rodrigo, vêm com essas questões, assim, se tem uma dieta específica. É isso que eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, a esclerose múltipla, como foi muito bem explicado hoje aí, né, pelos nossos doutores, é uma doença neurológica autoimune, né, desmielinizante, que provocada por mecanismos inflamatórios degenerativos. E aí que a nutrição entra sendo mais específica quando a gente fala desses mecanismos inflamatórios, já que a gente tem dietas anti-inflamatórias, tá? Que eu vou explicar ao longo da aula. Então, o papel da nutrição na EMA ainda não está totalmente elucidado e não existe, como eu falei, nenhuma dieta específica. Vamos dizer assim, essa dieta é específica para EM, não. Porém, a gente já tem, eu até atualizei essa aula aqui de última hora para o nosso congresso, porque já tem alguns novos artigos e estudos correlacionando novas abordagens nutricionais correlacionando com a EM, tá? Mas nenhuma dieta específica dizendo que é assim: "Ah, essa dieta vai curar ou vai ajudar", curar não, desculpa, mas ajudar nos sintomas, tá. Então o que a gente preconiza é uma alimentação adequada, porque essa alimentação saudável, adequada, anti-inflamatória, ela vai ser um tratamento adjunto complementar para evitar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá. Então a dieta é importantíssima, como o doutor falou muito bem quando ele apresentou, para a gente estar complementando o tratamento juntamente com a equipe multidisciplinar de psicólogos e os médicos. Então, qual é o objetivo maior da intervenção nutricional na EME? Como eu falei, é uma doença caracterizada por mecanismos inflamatórios, então a gente quer o quê? Diminuir o quadro inflamatório do nosso paciente. E a gente vai regularizar também o metabolismo oxidativo e diminuir os sintomas. Então, quando o paciente chega para mim com quadros de constipação intestinal, né, essa fadiga, todos esses sintomas, a gente tenta tratar os sintomas ali, cuidar para melhorar esses sintomas juntamente com a dieta, e também podendo, regularizar a função intestinal, diminuindo o quadro inflamatório e diminuir o estresse oxidativo do paciente, e sim. A dieta, o plano alimentar, a suplementação pode ajudar e muito, tá, gente? Então, o que devemos encontrar nessa dieta do paciente portador de AM? Flavonoides, tá, que está rica aí nos nossos alimentos mais naturais possíveis, frutas, vegetais, né, principalmente os escuros, os folhosos escuros, o roxo, o vermelho, tá, da uva, os carotenoides também, do tomate, da cenoura, tudo que é laranja, vermelho, tá, o ômega 3 que a gente fala muito, são os peixes, a gente tem também linhaça nas sementes, os taninos, que também estão nos vegetais, tá, e as vitaminas e minerais. Então a gente tem que ter na dieta do paciente alimentos anti-inflamatórios, alimento com alta a capacidade antioxidante, tá, e a gente também tem que estar repondo as vitaminas e os minerais do paciente, principalmente, por exemplo, a vitamina do complexo B, as vitaminas do complexo B, a B12, que a gente sabe que faz parte da baía de mielina, então se o paciente estiver com déficit, a gente organiza junto com o médico para estar suplementando, talvez em altas dosagens, para esse paciente estar suprindo as suas necessidades e deficiências nutricionais, tá. Então, suplementos de ácido graxos, de ácidos poliinsaturados, como eu falei, ômega 3, vitaminas, minerais, dieta sem alérgenos, então normalmente a gente retira, em alguns casos, glúten e lactose, alimentos ricos em propriedades, como eu falei, anti-inflamatórias e antioxidantes. Tá? Aqui é só correlacionando um artigo que mostra um paciente com desbiose intestinal, por exemplo, né? O que é desbiose intestinal? Aquele processo inflamatório, mais bactérias ruins no intestino do que boas, e que vai influenciar diretamente na neuroinflamação. Por quê? Porque a gente tem um eixo cérebro-intestino, que eles são ligados diretamente e indiretamente. Então, se você tem uma inflamação intestinal, isso vai atingir diretamente o seu cérebro, ativar interleucinas inflamatórias e podem estar sim, colaborando para aumento da neuroinflamação. Por isso aí entra aí a dieta com esse papel fundamental no tratamento do intestino e assim também diminuindo a inflamação como um todo no nosso organismo.
O que seria essa dieta anti-inflamatória? Então, assim, a gente sabe com estudos recentes que uma dieta rica em gordura hidrogenada, carboidratos simples, né, os doces, chocolates, pasta, aumenta o estresse oxidativo e a inflamação, mas isso eu estou falando do consumo em excesso, tá, gente? Então, gordura hidrogenada, saturada, carboidrato simples, quando consumido em excesso, a gente pode sim aumentar esses radicais livres, esse estresse oxidativo e a inflamação do nosso paciente. Então, a dieta anti-inflamatória, ela vai promover o bem-estar geral, né, do nosso paciente, e ela vai também ter a capacidade de inibir ou até mesmo bloquear esses agentes inflamatórios que eu falei lá no slide anterior, essas interleucinas pró-inflamatórias. Então, dependendo da nossa dieta anti-inflamatória, a gente pode inibir ou bloquear esses agentes pró-inflamatórios, tá? Tratando também a desbiose, a gente também inibe esses agentes. E quais são esses alimentos anti-inflamatórios naturais que a gente tem, né? Para a gente não ficar tudo pensando que é suplementação, suplemento. Não, gente. Então, a gente tem alimentos anti-inflamatórios naturais, como eu falei, a linhaça, que é rica nos ômegas 3, nos taninos, goiaba, soja, o azeite de oliva. Tem diversos estudos já correlacionando a ação direta do azeite de oliva com sua capacidade anti-inflamatória e antioxidante. Um estudo recente da Dieta da Mente, por exemplo, mostrou que o azeite foi o componente que mais atuou para a melhora da resposta cognitiva, né, nos pacientes. É bem atual esse artigo do mês passado, inclusive, tá? Tomate, como eu falei, tudo que é com cor, cenoura, por causa dos carotenoides, né, o curry, que tem uma capacidade anti-inflamatória, o salmão ômega 3, a aveia com as vitaminas, minerais, as fibras solúveis, né, o chá verde também com os taninos, as catequinas, cebola, o alho. Então esses alimentos são anti-inflamatórios naturais, que a gente pode até estar substituindo esses condimentos mais naturais no lugar de estar usando muito sódio, muito sal, o tempero pronto, né. Então a gente pode estar usando uma alimentação rica em cebola, alho, e quando a gente fala dos peixes ricos de ômega 3, eu estou falando dos peixes de águas frias, salmão, atum, bacalhau, arenque, cavalinha, sardinha e a truta, por exemplo, tá. Quais são os piores alimentos inflamatórios para o cérebro se consumidos, né, de maneira exagerada? A gente tem um índice de hoje é recente também isso, a gente tem um índice de inflamação dos alimentos, onde a gente tem uma tabela, onde os alimentos, eles possuem quais são aqueles alimentos que possuem a maior resposta inflamatória para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Então, dentre essa lista, esse index de alimentos inflamatórios, que podem estar contribuindo para essa neuroinflamação, né, a gente tem nessa lista os alimentos processados, né, principalmente as carnes processadas, os embutidos, salame, mortadela, presunto, os alimentos com adição de açúcares, como eu falei, doces, chocolates, nessas guloseimas, né, bolos, a gordura hidrogenada, o álcool, os carboidratos simples, né, adoçantes artificiais e os embutidos que tá ali entre os alimentos processados também, tá? Então eles foram citados nesse index que a gente tem de esse índice inflamatório dos alimentos, que eu até uso no meu doutorado aqui, porque eu tento usar aqueles alimentos que têm maior capacidade anti-inflamatória contra aqueles que têm mais capacidade pró-inflamatória. Então a gente tenta aí utilizar o índice como base para a dieta dos nossos pacientes aqui no doutorado, quais são aqueles alimentos que podem estar influenciando mais ou não, ou diminuindo a função cognitiva e a neuroinflamação, que é justamente o que a gente quer controlar, esse processo de neuroinflamação no nosso paciente com esclerose múltipla. E quais são os padrões alimentares mais correlacionados, mais estudados com a EM? A gente tem os 2 padrões populares mais estudados para a EM, é a dieta Swank, que é uma dieta bem baixa em gordura saturada, e a dieta paleomodificada, que é a dieta da Terry Wahls, do protocolo da Terry Wahls. Então, a Terry Wahls é uma médica americana que tem esclerose múltipla progressiva, e ela vem estudando muito a dieta paleomodificada como tratamento para esclerose múltipla também, tá? Então, essas são as dietas mais estudadas correlacionando a EM e nutrição. A gente tem a dieta Swank, que ela restringe a ingestão de gordura saturada ao máximo de 15 gramas por dia, tá? Então, bem baixa mesmo. E ela inclui também 4 porções de grãos integrais, frutas e vegetais. A dieta foi criada em 1950 e ela mostrou um leve atraso na progressão da doença. Já a dieta Walls, ela recomenda de 6 a 9 porções de frutas e vegetais por dia, além de certa quantidade de carne, de acordo com o sexo, né. O sexo masculino necessitaria mais de proteína, teria uma demanda maior de consumo de carnes, então ela tem
certa quantidade limitante de carne, mas normalmente é isso, recomendar de 6 a 9 porções de frutos e vegetais e tudo o mais natural possível, tá. Então tudo mais natural, tudo vindo da terra, então raízes, frutas, vegetais. As 2 dietas, elas evitam alimentos processados, né, o que por si só já é um benefício, como eu falei lá no slide anterior, o alimento processado, ele está diretamente relacionado à inflamação, então as 2 preconizam tá diminuindo, evitando alimentos processados, que já vai trazer benefícios para o nosso corpo, né, no geral. E a fase 3 da dieta de Wahls, ela indica a dieta cetogênica, que é uma dieta riquíssima em gordura monoinsaturada e muito baixa em carboidratos, com um máximo de 40 a 50 gramas de carboidratos por dia, tá. A dieta cetogênica, ela foi inicialmente criada em 1920 para tratamento de pacientes com epilepsia, mas já existe alguns estudos atuais, tentando correlacionar a dieta cetogênica e distúrbios psiquiátricos atualmente. E no momento a gente tem estudos, né, em animais, mas já temos alguns estudos usando em humanos, assim, em processo nesse momento, correlacionando a dieta cetogênica e distúrbios neurológicos e, psiquiátricos, com uma boa resposta também com pacientes com esquizofrenia e outras questões, mas por esses benefícios na saúde cerebral, a dieta da Terry Wahls, essa médica americana que eu falei que estuda, a AM, também indica na fase 3 do seu padrão alimentar. Aí qual é o impacto dessas dietas Swank e Wahls na fadiga e na qualidade de vida do paciente com AM, né, que são a principal questão que o paciente vem para mim no consultório, além da saúde intestinal, é a questão da fadiga, do cansaço, porque isso acaba impedindo o nosso paciente de treinar, né, e a melhora da qualidade de vida como um todo. Então, a Terry Wahls, ela estudou o impacto dessas 2 dietas, comparando as 2, né, a Swank e o próprio protocolo dela mesmo, para ver qual é esse impacto na fadiga. Então, qual foram as características desse estudo? Os participantes, eles foram aleatoriamente designados para dietas ou Swank ou Wahls, né, em uma intervenção de 12 ou 24 semanas, que não incluiu o suporte dietético, então não tinha nutricionista ali, eles foram só designados para os tipos de dietas e seguiram por conta própria. Mesmo assim, né, mesmo sem esse suporte específico de nutricionista com eles, os pacientes mostraram melhorias significativas nas 2 dietas, tá. Então mesmo aqueles pacientes que ficaram na dieta Swank, quanto na Wahls, tiveram melhora na relação à fadiga, na função cognitiva, né, e melhora também da função motora. Nesses não, mas as melhorias que foram mais significativas, com certeza naqueles pacientes que seguiram a dieta por 24 semanas, por mais tempo, tá. Mas eles também, reforçaram que os efeitos, eles foram associados a um estilo de vida saudável, tá. Então aqueles pacientes que participaram do estudo tiveram que controlar o álcool, o tabagismo, né, tiveram que também ter correções de deficiências de vitaminas, então correções nutricionais. Então as dietas mostraram resultados? Sim, porém foi associada a um estilo de vida saudável e correções nutricionais. Tá. Aqui é mais ou menos uma pirâmide da dieta Paleo, que é basicamente no topo a gente tem as as castanhas, depois a gente tem as frutas, os vegetais, então é basicamente isso, proteína de carne branca, proteína de carne magra, peixes, vegetais, frutas, com foco nas berries, né, que os morangos, a cereja, a gente pode estar usando os mirtilos. As castanhas ali no topo também estão gordura de boa qualidade, que é o que a Paleo preconiza, aumentar a gordura de boa qualidade e diminuir o carboidrato. É mais ou menos também a pirâmide do protocolo da dieta da doutora Terry Wahls, e na base ali a gente vai ter os grãos, ou desculpa, os alimentos, as frutas mais coloridas, como eu falei, as berries, a gente vai ter os vegetais verdes folhosos, que é o que eu preconizo muito na dieta da mente também como principal fonte vegetal, quanto mais verde melhor, porque a gente tem os antioxidantes, os sulforanos, tudo isso com capacidade ricas em polifenóis, com poder anti-inflamatório, tá? E logo depois as carnes brancas e no topo ali os óleos saudáveis que a gente chama, as gorduras saudáveis, né, que é o abacate, o azeite de oliva, tá. E a gente precisa estar excluindo ou então diminuindo da dieta o glúten, a lactose e os açúcares refinados. Isso aqui seria a pirâmide do protocolo da dieta Paleo, modificada pela doutora Wahls, que ela usa como tratamento adjunto à esclerose múltipla. E aqui seria
um resuminho básico da dieta Swank, que é também a dieta para esclerose múltipla, foi estudada, que é o que a gente também, a mesma coisa da doutora Terry, evitar gordura saturada ao máximo, processados, né, os óleos, processados, leite, carne vermelha, e a gente ir mais para grãos, vegetais, ovos, frutas, peixe e carne branca no geral. Então, sempre a gente pode ver aí, tá evitando os alimentos processados, tudo que é mais natural, que a gente possa descascar e não, né, abrir como as embalagens, por exemplo. E quais são os outros padrões? Esses padrões alimentares eu acrescentei essa semana, porque foram bem recentes, saiu em um consenso atual, resumindo sobre as principais características de padrões alimentares que a gente pode estar correlacionando sim com a esclerose múltipla, então é bem recente, é desse ano. Então eles adicionaram ainda nesse consenso, além da dieta Swank e do Terry Wahls específica para esclerose múltipla, a dieta mediterrânea, que foi feito um estudo em humanos com 18 pacientes também. A dieta mediterrânea já é uma dieta mais estudada para doenças neurológicas, né, para melhora da função cognitiva e proteção cardiovascular. Então, eles só usaram o que já tem de diversos estudos na dieta MED, correlacionando também a esclerose múltipla agora. Então, mostrou redução do peso, melhora da fadiga e da incapacidade, além da melhora da qualidade de vida dos pacientes, por como eu falei, a dieta média ela é mais estudada, uma dieta de proteção cardiovascular, melhora risco de demências, doenças neurodegenerativas, né, o que eu estudo aqui no meu doutorado, a dieta média, diretamente, então melhorando sim função cognitiva. Então, as dicas seriam fazer pratos mais coloridos, frutas, vegetais em todas as refeições. Então, a dieta mediterrânea, ela é aquela dieta bem natural também, azeite de oliva, frutas, vegetais, tá? Grãos integrais, que a gente pode ver também como é que é a pirâmide da dieta mediterrânea. Na base ali os grãos, depois, desculpa, as frutas, o azeite, né? E no topo, bem pequenininho ali, as carnes e os doces. Outro padrão alimentar, como eu já falei, seria a dieta cetogênica, que é bem baixa em carboidrato, no máximo a 40 a 50 gramas. Não podemos fazer a dieta cetogênica, tá, gente, por conta própria, a gente precisa acompanhamento do nutricionista capacitado para isso, né. Então os estudos têm revelado redução do peso, melhora da fadiga, melhora do quadro de depressão, tá, de incapacidade, além também da melhora na qualidade de vida. Mas tudo isso, gente, assistido por um nutricionista, tá, porque é uma dieta bastante restritiva e nem todas as pessoas conseguem dar continuidade ou seguir a dieta cetogênica. Então, a dica mesmo é focar em alimentos frescos, proteínas e gorduras saudáveis, então a dieta rica em gorduras, então a gente vai para o abacate, azeite de oliva, tá, TCM, produtos naturais e proteína de carne branca. Isso seria uma sugestãozinha de cardápio para a dieta mediterrânea, só uma questão prática aí, porque eu sei que vocês adoram, sempre pedem dicas para mim no Instagram sobre o que eu posso comer de lanche, né, no café da manhã, para alinhar com a nossa saúde cerebral. Então isso aqui seria um geral, tá, gente? Como eu falei, cada paciente tem sua individualidade bioquímica, então eu tenho que avaliar cada paciente como um ser único, seus exames, né? Mas no geral a gente faria o quê? De manhã, uma frutinha, preferências vermelhas, né? Um chazinho de ervas, a gente tem um sanduíche mediterrâneo com pão 100% integral, com queijo branco ou tofu, com azeite sempre, manjericão, um tomate cereja, né. Um lanchinho da manhã pode ser um punhado de castanhas, nozes, amêndoas, tá. O almocinho, um peixe assado com ervas, arroz integral com fruta, salada verde, tá. Um lanchinho iogurte natural também com uma aveia, por exemplo, ou um suco de uva integral. No jantar a gente pode fazer verdurinhas assadas, berinjela com tomate, tá, pode usar o atum com crosta de ervas ou então um prato de sopa com peixe ou frango. Então tudo mais colorido, tá, gente, tudo rico em gordura boa, saudável, tudo mais natural possível, tá. E a gente também tem outros padrões alimentares além desses, que é a restrição calórica ou o jejum intermitente, que está bem na moda aí, né. Outra questão também, gente, não se pode fazer o jejum intermitente ou a restrição calórica sem acompanhamento nutricional, tá. Nem todas as pessoas vão responder da mesma forma ao jejum, mas sim, estudos recentes têm, correlacionando o jejum intermitente de 16 horas, tá. Pra ajudar na perda de peso, melhorar também o bem-estar emocional do paciente e também no foco e, melhora da fadiga, tá. Então, eles recomendam pelo menos 16 horas de jejum, mas como eu falei, mais uma vez, a gente precisa ter acompanhamento, até porque
para quebrar o jejum, a gente precisa saber como quebrar esse jejum, como deve ser feito, então não pode qualquer pessoa estar fazendo isso não. Muitas pessoas vão malhar fazendo jejum e passam mal. Então, assim, gente, isso tem que ter um acompanhamento, mais uma vez, com o nutricionista, um profissional capacitado. As dicas sempre para todos os padrões alimentares, até para quem não tem AM, para, né, a gente precisa priorizar alimentos frescos, integrais, sempre evitando esses alimentos processados que o nosso corpo não processa bem, apesar de ser processado, nosso corpo não processa bem, não metaboliza de uma boa forma, então é melhor a gente sempre ir para o natural. E tem uma dieta também que chama McDougall também, que é uma dieta vegana, que também pode ajudar na perda de peso, melhorar a fadiga e melhora o colesterol e a resistência à insulina, tá. Então, como eu falei, a nutrição também age muito tratando sintomatologia do paciente, que é a fadiga, se o paciente tiver resistência à insulina, diabetes, colesterol, pressão alta, a gente pode tratar isso juntamente com o plano alimentar. Então a dica, mesma coisa, os vegetais, tá, fruta, sempre usando especiarias, sempre temperos naturais, sem sal, como alho, cebola, orégano, tá. E é isso, gente, que eu tinha para falar. Queria agradecer, o meu Instagram é @doutora Carol B. Castro, eu também respondo as dúvidas que vocês precisarem, mandem mensagem lá no direct que eu, apesar da diferença de horário, eu posso demorar, mas eu respondo, viu. Maravilha, Carol. Obrigado, querida, viu? Fazer Eu parei. esse panorama geral aí, tá ouvindo? Eu estava complementando. Aham. Parabéns, Carol. Eu tive que sair do consultório e essa sua aula foi sensacional, sabe? Lá no consultório tá com Teve que uma correr, regra né. agora que tem que sair até 10 horas da noite, entendeu? Aí eu tô Uhum. chegando aqui em casa, mas eu vi a aula toda. E eu, cada dia que eu vejo a sua aula, eu aprendo uma dica a mais pro paciente, entendeu? Então, assim, como sempre, muito brilhante, assim. Eu não tive como acompanhar, Thiago, as perguntas aí. Aí, se você quiser fazer uma, aí eu vou fazer uma também para Carol, aqui, que eu tenho algumas dúvidas aqui da aula. Tá bom, Ficou doutor. muito bom, achei, né? Tem um conteúdo muito amplo. Essa questão é sempre um tema bastante, como é que se diz assim, complexo, né, Carol? Na É. prática é simples, né, gente? A mensagem para a gente descascar mais e desembalar menos, né? De Uhum. verdade, né? Acho que a gente tem que, Carol, a Carolina falou isso aí, né? Colocou isso aí, né, nos slides, mostrou a pirâmide lá da Walls, né? Que acho que ficou bem ilustrativo. E aí o pessoal perguntou, fizeram algumas colocações aqui, Carolina, assim, tem essa questão do álcool, né? Por exemplo, até a Renata que pergunta aqui, ela pergunta assim, olha, boa noite, adoçantes, né? Não, no caso, até polióis, você tinha Não, a mencionado a gente po questão dos álcools, né? adoçantes a gente vai mais para os naturais, pode usar os polióis sim, tá. A gente vai para os naturais, pode ser os polióis, a gente usa o xilitol, a gente pode usar o stevia, que é um adoçante natural, é aquele mesmo conceito do alimento processado, o mais natural possível, tá. Então pode usar os polióis, né, o xilitol, a gente vai para o stevia também, que é mais natural, tá. Então, a gente pode usar sim, quanto mais natural melhor. Porém, quem conseguir tomar as coisas sem adoçar, melhor ainda, tá. Aham. Mas pode Esse, usar sim os polióis. essa A questão gente vai do apego com doce é curioso, né? A é, gente tem que tentar trabalhar essa questão do é, apego com doce, né, esse Renata? é uma questão muito grande para mim, principalmente final da tarde, né, os pacientes falam muito, porque a gente tem uma baixa de serotonina para aumentar a melatonina para preparar para o sono, né. Então por que todo mundo Sim. fica com aquela vontadezinha de comer doce ali 4, 5 horas da tarde, quer beliscar, né, todo mundo. Justamente por isso, por causa dessa queda da serotonina, mas gente, o básico funciona, tá. Usar cacau, chocolate a 80%, acima de 70%, você vai sentir uma diminuição muito grande, porque tem um triptofano. Ele vai fazer a gente ali repor essa vontade, diminuir essa vontade de comer doce, então é o que eu falo, o básico funciona. Ficar aquela vontadezinha de comer doce final da tarde, vamos no cacau, vamos no chocolate acima de 70%, pode usar, eu ensino as receitinhas no consultório de um mousse com abacate com cacau, que é gostoso, e aí junto os 2, a gordura boa, né, com o cacauzinho ali, o triptofano, e essa vontade ela desaparece, gente, eu garanto a você, que isso vai diminuir e melhora bastante sim, tá. Para quem Olha aí que conseguir, bacana, hein? Ah, é uma sensacional. O ajuda pessoal assim. Ô, faz o coraçãozinho, né?
Ô, Carol, não sei se É. vocês estão me ouvindo bem, Thiago? Dá para ver sim bem. Eu cheguei aqui em casa agora e, assim, no dia a dia da dieta do brasileiro, sabe? Uma coisa que eu enfrento muito aqui, sabe, Carol, assim, o Hum, paciente tem dificuldade de encontrar frutas vermelhas aqui no Brasil e quando encontra é caro, né? Outra coisa é com relação a esses peixes de águas frias, né? Assim, ricas em ômega 3 aí. Vamos pensar naquela dieta básica do brasileiro ali: o arroz, feijão, o pão com manteiga ou tapioca do Nordeste, né? A saladinha ali que é uma alface, um tomate. E a carne, a gente tem ali o filé de frango, filé de peito de frango, né? Ou até a carne de boi ali. Nessa Uhum. dieta, assim, do brasileiro ali: arroz, feijão, um filé assim, uma carne de boi ou de frango, um tomate com alface, aquele café da manhã ali que tá variando ali com farinha de trigo, né? Assim, o que você fala para melhorar isso, assim, sabe? Aquilo ali, assim, aquela do brasileiro raiz ali. Você fala assim, ó, acrescenta isso, tira isso, faz desse jeito. brasileiro raiz mesmo, né. Principalmente os seus pacientes, do Rodrigo, que adoram pão de queijo, viu. Toda hora Adoro, esse pão de adoro, queijo. adoro, adoro. Não, não tem problema, tá, a gente pode arrumar sim. O que eu falo, assim, não precisa retirar totalmente, tá. Então o que é que eu quer deixar o pãozinho, vamos para o 100% integral, tá, que a gente já usa uma farinha ali mais integral, né, 100%, então a gente já pode estar diminuindo um pouquinho a farinha branca, né. Então a gente já tem menos vamos dizer que ele é menos processado, né. Vamos ali então a gente também no Brasil, a gente tem uma facilidade maravilhosa, que eu não acho muito aqui com meus pacientes na Austrália, por exemplo, as raízes, gente. Então a gente pode estar substituindo pelas raízes a batata doce, a banana da terra, coloca uma canelinha ali, tá. E a batata doce com azeitinho de oliva e o ovinho mexido que a gente gosta, a gente pode estar usando sim. E, por exemplo, na tapioca, eu sei que tem um índice glicêmico, mas aí o que é que eu falo para meus pacientes? Coloca uma semente de linhaça ali na massa, tá? Que aí a gente já está diminuindo esse índice glicêmico. Aí adiciona um pedacinho de queijo, já que vocês adoram queijo Minas, um queijo branco, né? Uma ricota, que a gente já também diminui esse índice glicêmico, tá? Então, o café da manhã dá para a gente fazer vai variar um pouquinho mais aí, a gente colocar as raízes, acrescentar as sementes junto com a nossa tapioca, a gente faz a crepioca, por exemplo, que é a tapioca com ovo, né, que aí a gente já reduz também esse índice glicêmico, já acrescenta a proteína, já aumenta a colina, né, e a gente pode estar colocando esse azeite de oliva na tapioca, azeite de oliva pelo menos de 2 a 3 colheres de sopa aí por dia. E nesse almoço, como você falou, pode manter o seu feijãozinho aí, mas vamos para o arroz integral, né, que aí já tem mais fibra, já está acrescentando aí também os minerais, mais proteína, o arroz integral pode manter seu bifinho ali de frango. Agora o ideal é que não frite, né, se a gente puder fazer com menos óleo possível, né, a gente fazer assado, grelhado. Em relação a essa saladinha aí, pode manter o nosso alface e o tomatinho, mas vamos acrescentar uma couve, né, vamos botar um folhoso verde escuro. Então o brasileiro também adora um couve, né, não vem me falar que é couve com feijoada não. Mas que eu ouço isso, mas assim, o couve a gente acha fácil, né, o espinafre, então, colocou o alface e o tomate, mas vamos colocar um folhoso verde escuro, né, um brócolis ali, uns sulforafanos, para a gente aumentar esse folhoso verde no almoço. Então, não é retirar nada, é a gente poder ter trocas, assim, né, mais saudáveis, a gente poder com o que a gente tem, tentar driblar aí e transformar essa refeição mais saudável com o que a gente tem, sem ser muito caro, né, e tudo é questão da constância também, não precisa comer pão todos os dias, mas de vez em quando, né. E aí a gente ter essas trocas aí, eu acho que ajuda muito o nosso paciente, faz uma diferença incrível, incrível. Com relação ao azeite, né, já que você falou assim, 3 colheres de sopa por dia, e quando a gente 2. vai no supermercado, qual o azeite, né, que lá tem o único, o virgem e o extra virgem, né, e não é Extra barato, virgem, né, é. Não, é. extra virgem. É, a gente tem que pôr extra virgem mesmo, tá, e baixa acidez. Até 0,5 ali, seria o ideal, Tá. 0,5 até 0,8. Baixa acidez, o ideal seria 0,5, então, hoje em dia, pela nossa fiscalização na vigilância, os azeites eles têm que colocar ali a acidez, tá, no rótulo, tem que estar lá. Então o ideal é que seja sempre num frasco uma embalagem escura, de vidro, tá. "Ah, doutora, eu não consigo comprar Legal. aqueles, né, de extra virgem, de baixa acidez muito caro", mas pelo menos vamos naquela embalagem, vamos para o virgem, mas naquela embalagem mais escura, de vidro, pelo menos, por causa pra gente não ter
não ter uma perda daquele azeite ali, se for claro demais, a gente oxida a gordura. Então, o ideal é isso, extra virgem, baixa acidez até no máximo 0,8, e extra virgem escuro, e na embalagem de vidro, tá, gente? Para a gente não estar liberando ali BPA, as coisas que a gente não quer na embalagem. Com relação ao tomate, você falou do tomatinho cereja, né? Tá na moda aqui em Minas também, no Brasil agora tem tomate cereja, mas e o tomate comum? Sabe esse Pode também, tomate? pode a mesma coisa. Normal, grande, que a gente usa na nossa saladinha do nosso Isso, prato feito, que eu isso. adoro. De Não, vez em então, quando eu vou no ótimo. brasileiro aqui e peço um prato feito para mim, que eu morro de saudade. E aí eu Nossa, peço, aí se eu maravilha. peço para ele trocar a batata frita, eu falo: "Não, bota ali a saladinha normal", eles trocam. Então, pode usar o tomate normal, tá, gente, não tem problema não. O tomate cereja, ele é mais ele tem um gosto, ele é um pouquinho menos ácido, então ele é mais gostosinho, assim, eu prefiro também. Mas pode ir para o nosso bom e velho tomate normal. Claro que o ideal seria se todo mundo no Brasil tivesse condições a ter acesso àqueles que não têm agrotóxico, orgânicos, né, seria perfeito, porque infelizmente os nossos tomates no Brasil, eles são tomate morango, eles são riquíssimos em agrotóxicos, infelizmente, né, mas é muito caro, eu sei disso, então eu já nem tento convencer o paciente, eu falo de acordo com o seu orçamento, mas podem se usar os 2, tá. O pequenininho tem uma acidez um pouquinho menor, a gente gosta mais, né, mas em relação a nutrientes, mesma coisa ali, carotenoide os 2 possuem, fibra, vitaminas, minerais, antioxidantes, pode usar qualquer um dos 2. Ótimo, Carol. Muito obrigado aí, sabe? Sensacional. Eu acho que Nada, a gente vai ter doutor que Rodrigo. ter masterclass seriada sua. É, nutrição tem muita dúvida mesmo, eu entendo. Aí surgem muitas questões, né? Pessoal, assim, está muito satisfeito, né, Carol? Acho que com essa questão toda, né? Os temas é finalizar, né, Rodrigo? Esse evento de hoje, esse Isso. primeiro dia falando de nutrição. Nutrição, a gente costuma falar aqui no consultório, Carolina também tenho certeza aí. Eu digo aqui por causa essa imersão aí, esse meu passado com a nutrologia, né, que eu acabo praticando aqui no dia a dia, a gente acaba não se envolvendo direto com o cardápio, também encaminho bastante para a Carolina, para outros colegas, que tem que moldar o cardápio de acordo com a preferência de cada um, né, fazer os cálculos ali se a dieta está atendendo ou não está. Mas é uma etapa, né, gente? A gente vai crescendo, vai evoluindo nosso padrão alimentar, assim como a gente evolui, né, a gente transforma, a gente muda o comportamento em relação a vários aspectos, né? Se a gente quer sair do sedentarismo e fazer movimento, a gente vai falar disso lá com a Érica, né, no dia 31, e com a Carolina aqui, se a gente quer melhorar o padrão alimentar, a gente começa, né, a gente está no meio do processo, muitos aqui eu acho que estão no meio do processo, né, deu para ver pelos comentários aqui, e que a gente vai sempre aperfeiçoando, né, Carol? Isso. Até chegar nesse ponto. Então, acho que você já trouxe aí uma grande luz aí, pessoal se movimentar, quem está na base aí querendo melhorar, para ir para um outro patamar e depois buscar realmente um atendimento, né? Eu acho que a gente traz muito aqui a psicologia, a nutrição, a psicologia e a fisioterapia, né, como nossos alicerces aí para a nossa caminhada. Isso É aí. isso, né? Carol, muito obrigado e parabéns pela aula sensacional, sabe? Eu aprendo muito, tá? Pode ficar. Eu tento Eu que sugar o É muito máximo do aprendo. bom. conhecimento. Muito Muito obrigado obrigada. aí, Eu que Carol. agradeço, gente. Muito obrigada pela sua oportunidade. Foi muito bom, viu? E estou aí sempre para qualquer convite com vocês, Esclerose Múltipla. É sempre muito bom participar. Eu Vamos aprendo sim. também muito com vocês. Muito obrigada. Até uma próxima. O pessoal pode ficar atento aí, né? Muito em breve a gente deve trazer algo a mais aí que a gente possa poder, enfim, trabalhar essa questão do assunto, né? Da nutrição